Sim, isso pode acontecer em sua casa se por algum motivo você precisar usar transformadores. Mas não se preocupe, vamos mostrar alguns detalhes que podem te ajudar para que isso não aconteça. Então se liga! Quando precisamos ligar um equipamento e não temos disponível a tensão elétrica compatível, recorremos ao uso de transformadores, seja para mudar minha tensão de 127 para 220 volts ou vice-versa. O uso desses dispositivos para ligar eletrodomésticos de uso constante deve ser sempre evitado e pode ser que suas tomadas elétricas não tenham a tensão que você precisa, mas o seu quadro de distribuição sim. Vamos ver um exemplo? Imagine uma residência alimentada com duas fases e neutro. Em algumas regiões do país, entre fase e neutro eu consigo 127 volts e entre fase e fase 220 volts. Então, na residência do nosso exemplo, temos no quadro de distribuição a possibilidade de obter as duas tensões, mas na distribuição do circuito, todas as tomadas foram alimentadas em 127 volts. Nesse caso, um eletricista pode facilmente distribuir um circuito de 220 volts, onde só existam tomadas 127 volts, derivando do quadro de distribuição a tensão necessária. Muitas vezes essa possibilidade não existe e pode ser que a única tensão disponível na residência seja 127 ou 220 volts, sem qualquer possibilidade de alteração, exceto se em alguns casos for solicitada pelo consumidor uma mudança do sistema de alimentação para a concessionária. Se nenhuma das opções que falamos for possível, só resta o uso dos transformadores e algumas regras devem ser seguidas para a escolha adequada. Os transformadores mais comuns de mercado são geralmente de 127 volts para 220 volts ou vice-versa. Além dessa indicação, está presente também a potência máxima que será relacionada com o que será ligado no transformador. Por exemplo, se o meu transformador vem com a indicação de 2000 VA, que é um tipo de potência, isso significa teoricamente que eu posso ligar algumas cargas com até 2000 watts. Isso vai depender do fator de potência, e já falamos sobre isso em um vídeo aqui no canal. Transformadores aquecem quando estão em funcionamento, e quanto mais carga, mais quentes ficam. Então, uma boa dica seria escolher transformadores com capacidade superior à potência a ser instalada. 50% a mais seria uma boa opção. Por exemplo, se eu quero ligar 2000 watts de potência, escolho um transformador de 3000 watts ou 3200 VA, que são mais facilmente encontrados no mercado. Lembrando que transformadores consomem energia mesmo quando não tem carga, e quanto maior a potência, maior o consumo. Temos um vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou deixar um card aqui na tela. Se ele consome mesmo sem carga, é prudente desligar também o transformador no momento em que eu desligo minha carga. Isso pode ser conseguido facilmente com a ajuda de uma chave liga-desliga, por exemplo. Agora vem o maior problema que se refere à capacidade. Não existe nada que impeça alguém de exceder a capacidade de um transformador, exceto o bom senso. Mas o que pode acontecer se eu exceder a capacidade do meu transformador? Como falamos anteriormente, quanto mais carga, mais ele aquece. Se a carga extrapola a capacidade, provavelmente a temperatura também vai seguir o mesmo princípio. Pensando nisso, os fabricantes utilizam um dispositivo térmico que, ao sentir a elevação de temperatura, desliga a alimentação elétrica. Mas como funciona esse dispositivo? O que pode acontecer se eu exceder a capacidade de um transformador onde ele não existe? Eu te convido a vir comigo agora para a bancada, onde vamos mostrar o funcionamento de um transformador com excesso de carga. Primeiramente com dispositivo de proteção e depois sem ele. Muito bem, pessoal, para mostrar o que aconteceria caso eu excedesse a capacidade de um transformador, ou seja, colocasse nele mais carga do que ele suporta, vamos utilizar um transformador com a configuração básica encontrada no mercado. Esse aqui é um transformador de 127 para 220 volts, ele vem com a indicação de 2000 VA, isso significa 2000 watts? Vai depender da carga. Se for carga resistiva, 2000 VA corresponde a 2000 watts. Vamos utilizar cargas resistivas para testar, então essa será a nossa potência. Uma coisa interessante de verificar é isso aqui. Esse transformador vem com essa indicação. Esse produto é protegido para excesso de temperatura. Caso a temperatura ultrapasse o limite de segurança, ele se autodesligará, retornando ao funcionamento em alguns minutos. Se isso ocorrer novamente, diminua a carga aplicada ou substitua o alto trafo por um outro de maior potência. Então isso significa que esse transformador tem um dispositivo térmico interno para proteger caso você exceda essa carga. Excedendo a carga, vai aumentar a temperatura no transformador e uma espécie de contato vai se abrir, desligando a alimentação elétrica. Para fazer o nosso teste do que aconteceria caso eu excedesse a capacidade do transformador, nós vamos proceder da seguinte maneira. Primeiro, com o dispositivo interno ainda no local, vamos exceder a capacidade de carga, ver se ele vai atuar. Depois nós vamos simular um transformador que não teria esse dispositivo. Nós vamos tirar o dispositivo, colocar a mesma quantidade de carga
e verificar, é evidente que maior do que a capacidade do transformador, e verificar o que aconteceria, inclusive com termografia. Para isso, nós vamos abrir o transformador. Eu não quero que a carcaça influencie no nosso teste, então nós vamos abrir, fazer a montagem e já voltamos para os nossos testes. Pessoal, antes da montagem, o nosso transformador já está desmontado. Esse lado aqui seria o de 220 volts. Eu tenho esse dispositivo. Esse é o dispositivo que fica nessa posição, ele fica aqui dentro, envolto por esse papel. Caso a temperatura aqui comece a subir, ele abre e desliga, ele interrompe esse cabo e eu não tenho mais o consumo da carga e evita que o transformador se queime. Muito bem, nossa montagem já está pronta. Eu tenho uma alimentação 127 volts, aqui eu tenho um multimedidor, nós vamos acompanhar potência, corrente e tensão. Está ligado no lado de 127 volts do transformador. Vamos deixar ele nessa posição para acompanhar exatamente o local onde está o dispositivo térmico. Ele está aqui em contato com o enrolamento do transformador. Esse é o lado de 220 volts. Como ele é um transformador de 2000 VA e vamos utilizar uma carga resistiva, vamos ultrapassar 2000 watts. O que nós vamos utilizar como carga? Esse banco de resistores, da Ohmic Resistores e Reostatos, parceira do canal, nós podemos ver que ele tem 6 pontos com 1000 watts cada um, então cada chave dessa que eu ligar, eu estaria acrescentando 1000 watts ao meu transformador. O que nós vamos fazer? Ligar primeiro, excedendo a carga dele, excedendo a capacidade dele, acompanhando aqui o valor de potência com a presença do dispositivo térmico. Vamos ver se ele vai atuar e em qual temperatura isso vai acontecer. Depois nós vamos simular um transformador que não tivesse esse dispositivo. Nós vamos retirar propositalmente o dispositivo, subir novamente a potência, ligar o sistema outra vez e ver o que vai acontecer, acompanhando sempre com termografia. Muito bem, já liguei o meu sistema, eu tenho 127 volts, já tenho um consumo, não tenho carga ligada ainda nesse momento. Mas temos vídeos no canal falando sobre isso. Um transformador, mesmo sem carga, tem o consumo dos seus enrolamentos. Ele tem um fator de potência muito baixo, muito ruim. Quem quiser também saber sobre o fator de potência, temos vídeos sobre isso no canal. Ele vai me dar então uma corrente de 0,87 amperes. O que nós vamos fazer então? Ligar agora as cargas. Eu vou ligar um primeiro conjunto de cargas. Eu tenho ali aproximadamente 1000 watts. Vou ligar o segundo. Neste momento eu estaria no limite da capacidade do meu transformador. Esse seria o limite, eu teria então 16,6 amperes neste lado aqui, que é o lado de 127 volts. Então nós vamos exceder, vamos colocar próximo do dobro desse valor. Alguém que comprou um transformador, fez uma instalação e não pensou nessas possibilidades. E vamos ver se o dispositivo térmico vai atuar. Vou colocar mais 2 pontos no meu banco de cargas. Agora sim, eu estou com o dobro praticamente o dobro do que esse transformador poderia suportar. Vamos acompanhar e ver a atuação do dispositivo térmico. Percebam também, pessoal, que eu tenho 35 amperes no meu primário. Como a potência é igual dos dois lados do transformador, eu vou ter uma corrente maior desse lado. Então, muitas vezes, eu não estou percebendo isso no lado de 220 volts, mas vai influenciar muito onde eu estou ligando o transformador. Muitas vezes as pessoas ligam em tomada. Nesse momento, atuou o dispositivo de proteção. Eu voltei a ter os 18,55 watts, voltei a ter os 0,87 de corrente e voltei também a ter o fator de potência de 0,16. Chegou a 111 graus. Já chegou uma temperatura bem elevada, lembrando que aqui a gente teria a carcaça do transformador protegendo todo esse conjunto, mas o dispositivo atuou normalmente. Vamos ver ele voltar a funcionar logo depois que esse dispositivo voltar a esfriar? Nesse momento, o meu dispositivo térmico já esfriou, atuou, voltou ao normal, né, funcionamento normal, então já liberou minha carga de novo. Nesse momento nós baixamos a carga para apenas 1 kW, então é assim que o dispositivo funciona. Se nesse momento eu conseguisse continuar insistindo em colocar cargas além do que o meu transformador suporta, esse dispositivo ficaria ligando e desligando a todo momento. Agora vamos ao teste extremo, tirando o dispositivo e extrapolando a capacidade de carga do transformador. Eu já liguei novamente o nosso transformador, podemos ver os 18 watts, os 0,85 de corrente. Nós vamos partir de uma certa temperatura já elevada, porque estamos continuando o teste a partir do ponto que nós paramos. Já retirei o dispositivo térmico, conectamos diretamente. Vamos então agora aumentando as cargas, colocar primeiro 1000 watts e vamos subindo até o valor que colocamos quando tínhamos o dispositivo de proteção. Chegamos aos 4000 watts
que seria o dobro da capacidade. Vamos ver o comportamento acompanhando agora em termografia. Esse dispositivo térmico que nós retiramos, pessoal, é semelhante a um dispositivo encontrado também em ventiladores. Nós temos um vídeo no canal mostrando o que aconteceria se um ventilador ficasse ligado por muito tempo e travasse a hélice, por exemplo. É um vídeo bem interessante que trata do mesmo assunto. Muito bem, pessoal, agora passado um certo tempo, infelizmente nós não conseguimos mudar a escala durante o teste, subiu a temperatura muito rápido. Então, quando ultrapassamos os 160, na realidade ultrapassamos toda a capacidade da câmera, que seria de 400 graus. Já tem um bom tempo que está esfriando, ainda estamos acima de 200 graus. Esse aí foi o resultado final. Então, muito cuidado. Primeira dica de segurança, nunca tente fazer reparos em transformador. Se o seu dispositivo térmico, por algum motivo, parou de funcionar, seu transformador não funciona mais, não tente fazer gambiarras retirando esse dispositivo. E outra, se você não tem como evitar o uso do transformador, dê preferência para modelos e fabricantes que garantam esse dispositivo de proteção. Está aí a imagem que mostra o que pode acontecer com sua instalação elétrica ou com sua residência, caso não tenha esse dispositivo ou caso você tente fazer qualquer tipo de alteração. E nunca, jamais exceda a capacidade de potência descrita em um transformador. O teste mostra claramente a importância de seguir certas recomendações e cuidados ao escolher um transformador. Não sabe se seu transformador tem o dispositivo? Entre em contato com o fabricante para ter acesso a essa informação e nos ajude também fazendo com que esse vídeo chegue até eles. O canal Eletricity deixa à disposição a seção comentários para que as empresas possam se manifestar e mostrar que seu produto possui o dispositivo que é de extrema importância. Gostaria de agradecer a parceira do canal, a Instrum do Brasil, que possibilitou a utilização da FLIR C5 nos testes de termografia. Se quiser saber mais sobre a Instrum e ter acesso a um super desconto na compra de produtos como a FLIR C5, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo que vai te levar direto para o site. Nele, usando o cupom ELECTRICITY10, tudo junto em minúsculo, você tem 10% de desconto na compra de qualquer produto. Se quiser saber como usar um transformador de forma mais segura, continue acompanhando o canal Eletricity. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!